Billy Bat. Essa é mais uma das diversas obras incríveis do autor Naoki Urasawa, que eu estava querendo ler há muito tempo, e devo admitir que eu não fui com a maior das expectativas no começo, e sinceramente, aqui entre nós, eu achei que poderia ser a pior obra do Urasawa que eu já li até o momento, mas ainda bem que eu quebrei a cara e engoli todas as minhas palavras, porque esse mangá se tornou uma obra de arte secreta do Urasawa e um dos melhores mangás que eu já li em toda a minha vida. Billy Bat é um mangá de mistério, com suspense, um pouco de investigação e ficção, e diversos fatos históricos que estão misturados em sua trama principal, e conta principalmente sobre o protagonista Kevin Yamagata e as coisas que acontecem ao redor dele e como tudo isso influencia o mundo. O Kevin Yamagata é um mangaka e autor do Billy Bat que conhecemos e amamos, além de ser o primeiro protagonista do mangá, que no começo da obra, por conta de um policial aleatório que aparece por acaso no escritório dele, ele acredita ter visto um outro Billy Bat, que é exatamente como o do Kevin, só que no Japão. E graças a isso, o Kevin decide largar a continuação de seu mangá temporariamente, deixando tudo nas mãos de um assistente para ir ao Japão e pedir permissão para o, entre aspas, verdadeiro autor do desenho do Billy Bat. Porque o Kevin é mais desse jeito e, graças a seu pai, ele não gosta de roubar a coisa dos outros. E se o plot da história de Billy Bat acabasse aqui, até que ficaria tudo bem, um mangá mais simples e padrão. Mas essa viagem que o Kevin faz para o Japão acaba criando diversas consequências bem diferentes e desencadeiam com outros acontecimentos importantíssimos lá pra frente. Porque é lá no Japão onde o Kevin descobre muito mais sobre a origem do morcego que ele desenha, o Billy Bat, descobrindo que ele é muito maior do que ele imaginava e também muito mais antigo. E que para melhorar mais ainda, depois dessa viagem, o próprio Billy Bat começou a aparecer na frente do Kevin, a falar com ele e a influenciar suas ações. Uma delas sendo matar um antigo amigo e muito mais que eu prefiro deixar aqui. E indo um pouco mais pra frente, com um pequeno salto temporal, vemos como que o Billy Bat e o seu poder foram influenciando nos tempos mais antigos e com pessoas que poderiam ou não ser importantes para a história da humanidade. Uma delas sendo alguém bem famoso, o próprio Judas Iscariote em pessoa. E eu admito que esse arco onde fica mostrando mais sobre o Japão feudal e as coisas que tinham naquela época é o pior arco do mangá inteiro já no começo, apesar dele ser bem importante para o futuro. Porém, uma vez que você passa desse arco, o que não é tão difícil, já que é um arco bem pequeno e curtinho, só começa a vir bomba atrás de bomba, um arco se tornando ainda melhor que o outro. Como por exemplo, nós conhecemos mais sobre o poder do Billy Bat, que os personagens do mangá querem usar para eles mesmos, acreditando que eles poderiam fazer um pedido para o Billy Bat e mudar o passado com a ajuda do morcego. Mas eu não posso falar muito sobre o poder dele, ou vou acabar revelando bem mais do que eu deveria aqui. Mas uma das coisas que o Billy Bat tem, que também está presente em 20th Century Boys, são os saltos temporais. Mas ao contrário da outra obra do Urasawa, são muito mais bem feitos e fáceis de se entender aqui no próprio Billy Bat. Porque em 20th Century Boys, os saltos temporais, além de serem muito constantes, eles não seguem uma linha certa, uma linha reta na história, e vivem indo e voltando para o passado, presente e futuro de uma forma totalmente aleatória. Enquanto no Billy Bat, eles seguem a ordem comum das coisas, passando os anos somente para frente, como se fosse um time skip um pouquinho para frente para os personagens envelhecerem ou algo parecido. E em algumas certas ocasiões, eles voltam para o passado rapidamente só para poder explicar algumas coisas que aconteceram ou até mesmo para mostrar o quão antigo é o Billy Bat, que existe há mais tempo do que a própria humanidade. Mas de longe, um dos maiores e melhores atrativos do mangá de Billy Bat é o seu mistério e as referências que ele tem às coisas da vida real. Uma delas sendo algo bem famoso,
porque no mangá tem uma bebida bem grande chamada Golden Cola, que na vida real foi uma edição limitada da própria Coca-Cola. E também o mangá mostra acontecimentos históricos e personagens famosos de uma forma que eles se tornam ainda mais importantes para a própria história em si, e também, especificamente, para os personagens que estão envolvidos nela. Alguns desses acontecimentos, tendo até o atentado às Torres Gêmeas e o assassinato do presidente John Kennedy, e alguns outros que são mencionados através de desenhos feitos pelos protagonistas da obra. E inclusive, essas referências, infelizmente, é um dos grandes motivos pelo qual Billy Bat nunca vai conseguir ser adaptado para o anime ou até mesmo ter mangás pelo mundo inteiro. E se você ainda não sabe de todos os motivos, ou pelo menos uma parte deles, eu recomendo fortemente que você veja um dos meus vídeos mais recentes, que eu falo exatamente sobre isso em detalhes. Eu vou deixar bem aqui em cima do vídeo um card especificamente para esse vídeo, mas continue até o final desse aqui antes. E o Billy Bat também tem outro artifício de roteiro, por assim dizer, que eu conheço vindo mais de outra obra do Urasawa, o Monster, a sua mais famosa de todas, que é introduzir diversos personagens diferentes de lugares diferentes e que provavelmente nem se conhecem e fazer todos eles se conectarem de uma maneira perfeita. Seja isso por conta do Billy Bat ou algum acontecimento onde dois ou mais personagens vão se encontrar lá no futuro depois de desenvolver suas histórias. Porque isso faz a história sobreviver sem precisar totalmente do protagonista, mas ainda assim mantendo ele constantemente em tela, já que o foco é nele. E aproveitando que estamos falando do protagonista, esse mangá possui dois protagonistas maravilhosos, porque como eu falei, o Kevin Yamagata era só o primeiro protagonista. E o motivo de ter mais de um protagonista nesse mangá é que, como os saltos temporais em Billy Bat são muito grandes, de vários anos no futuro às vezes, o protagonista fica velho demais para realmente agir de uma forma mais ativa no mangá. E a forma que Urasawa pensou em manter um autor de Billy Bat sem precisar substituir o protagonista atual de uma forma seca foi colocar um sucessor para o Kevin Yamagata, que é chamado de Kevin Goodman, e que aqui entre nós é ainda melhor do que o primeiro. Mas essa sucessão é bem mais inesperada no mangá do que vocês sequer poderiam imaginar, já que o Goodman meio que foi obrigado a tomar o lugar dele, por assim dizer. Mas acredita em mim quando eu digo que foi uma sucessão muito bem construída, porque antes mesmo do Kevin Goodman nascer, aquele que vai herdar todas as coisas do Yamagata, tudo foi muito bem feito e a história dos dois se conectou muito antes disso sequer acontecer, graças a outros personagens secundários que, como eu falei, se conectam ainda mais. E a história só continua progredindo e progredindo mais e mais com esse plot maravilhoso e com figuras históricas como Albert Einstein explicando mais sobre o Billy Bat e como que, por conta do poder desse morceguinho, todas as terras dos outros multiversos foram destruídas. E o Hitler, que também queria ter o poder do morcego, e que graças a isso, ele fez uma pessoa que ele conheceu se tornar o homem mais rico do mundo por um bom tempo no mangá, usando o próprio Billy Bat, como se fosse um novo Mickey Mouse, por assim dizer. Inclusive, foi uma das graves consequências do Kevin Yamagata ter ido no Japão e parar com seu mangá lá no começo da obra e também que eu mencionei no começo do vídeo. Você tá vendo como que tudo se conecta, até com as partes mais pra frente no mangá, com coisas que só foram mostradas anteriormente? É isso que faz Billy Bat ser definitivamente uma obra de arte, porque no final tudo se resolve. Tudo é muito bem explicado e não fica nenhuma dúvida para trás, especificamente sobre um dos melhores mistérios desse mangá, sobre quem ou o que realmente é o Billy Bat, esse morceguinho que vive aparecendo. E eu até arrisco dizer que esse final é o melhor que o Urasawa já fez em toda a sua carreira, ou pelo menos que eu conheço até o momento, porque é uma obra impecável
e me prendeu do início ao fim sem nenhuma exceção. E, inclusive, eu recomendo fortemente essa obra para todos vocês que gostam de um mistério investigativo com inúmeras referências interessantes que, se você fizer uma pequena pesquisada, só vai abranger mais ainda, e que gostem de obras mais desconhecidas assim, porque, para vocês terem noção, o mangá físico de Billy Bat só está disponível em alguns poucos países selecionados e, infelizmente, o Brasil não é um deles. Então, Billy Bat tem que crescer dessa forma, com todos os fãs lendo, gostando mais ainda e recomendando cada vez mais, porque quem sabe, com essa progressão da fama no Brasil, o mangá não acaba vindo para cá. Então já não esquece de se inscrever no canal e aproveita para ver outros vídeos sobre os mangás do Urasawa, que são maravilhosos, e também deixar o like aqui nesse vídeo para você continuar vendo ainda mais conteúdo sobre Billy Bat.